Cristo, gente, que quem vos fala é Felipe Santos e eu quero compartilhar um texto com você nesse momento. Esse texto se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 28, que vai dizer assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai relatar um momento de dificuldade que os discípulos de Cristo eles estão se encontrando. O interessante é que a Bíblia vai relatar que o vento é forte. O vento, ele causa ondas, e essas ondas jogam água dentro da embarcação dos discípulos, a ponto deles entrarem em desespero. O texto ele vai relatar esse momento, e ele vai falar que é nesse exato momento que os discípulos de Cristo eles já não sabem mais o que fazer. Eles estão desesperados, quando de repente Jesus ele vem caminhando por cima das águas. Talvez você está perguntando, Felipe, o que você está querendo dizer ou está querendo nos falar mediante a esse texto? É simples, é o momento do desespero dos discípulos, é o momento de dificuldade ao qual eles se encontram. Eles estão passando por esse momento de dificuldade sem saber o que fazer. Jesus está vindo caminhando e enquanto Jesus ele está caminhando em direção à embarcação, a Bíblia vai relatar que Pedro ele vai ter uma atitude diferenciada. O interessante é que Pedro não estava sozinho dentro da embarcação. Todos os discípulos estavam com ele, mas somente Pedro teve uma atitude diferenciada. E qual foi a atitude de Pedro? Pedro, ele conseguiu tirar uma oportunidade da onde não tinha oportunidade para ele poder tirar. Como assim, Felipe? É momento de dificuldade, é momento de guerra, é momento de luta. Ele não pede Jesus para parar o vento. Ele não pede Jesus para acalmar o mar. Pedro poderia olhar para toda aquela situação e dizer: Jesus, para o vento. Jesus, acalma o mar. Jesus, tranquiliza essa situação. Jesus, nos ajude. Mas não é isso que Pedro faz. Pelo contrário, quando Pedro ele entende que é Jesus que está caminhando sobre as águas, ele vai dizer: se verdadeiramente és tu, faça com que eu venha caminhar por cima dessas águas. Ou seja, em vez dele pedir ajuda, em vez de ele pedir para Jesus parar o vento, acalmar o mar, ele pede Jesus para que ele venha viver o extraordinário da mesma forma que Jesus está vivendo. Ele quer fazer a mesma coisa que Jesus está fazendo. Ou seja, Pedro, ele esquece de toda aquela situação que ele está vivendo e ele entende que ele está tendo a oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Existem pessoas que em momentos de dificuldade não conseguem fazer nada, mas Pedro não. Pedro ainda consegue viver o sobrenatural de Deus. Fica com essa palavra, que independente da situação que você esteja vivendo, tem uma atitude diferenciada, tem uma atitude de Pedro. Fique na paz.